Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula inaugural. Eu me chamo Helder Cavalcante e eu vou te ajudar nesse início de jornada, onde você vai sair do zero para mudar seu mindset e obter um pensamento de linguagem de programação. Em algum momento da sua vida, você já se deparou com essa palavra algoritmo? Caso sua resposta seja sim, que bom! Vamos relembrar e até aprender conceitos novos. Para você que disse não, vamos ver que esse conceito é mais presente no nosso dia a dia do que você pode imaginar. Bora aprender e mergulhar nesse mundo programável. Vamos ver alguns conceitos teóricos sobre algoritmos que eu peguei da internet. Então, o que é um algoritmo? É uma sequência finita de regras, raciocínios ou operações que, aplicada a um número finito de dados, permite solucionar classes semelhantes de problemas. Ou ainda, é um conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Note que eu grifei algumas palavrinhas aí. Então, pegando essas palavrinhas, e a gente pode formular um conceito mais lúdico, um conceito mais específico. Algoritmo é uma sequência finita, ou seja, ele é um passo a passo, ele segue uma sequência. Ele executa a primeira coisa, executa a segunda coisa, executa a terceira coisa, e ele tem um fim, porque se o algoritmo não tiver um fim, você nunca vai conseguir resolver o seu problema. Que note ali, ó, a fim de solucionar problemas por meio de procedimentos lógicos, ou seja, tem uma sequência lógica, seguindo etapas específicas. Um exemplo, quando você vai trocar de roupa, você não segue uma sequência lógica, até porque se você vestir a camiseta né, como calça ou a calça como camiseta, não vai dar certo, né? Então a lógica é que a calça você vista como calça, a camiseta como camiseta, e você veste um primeiro, depois você veste o outro. Independente da ordem, você vai vestir eles nos locais corretos. Isso é uma sequência, ela tem um fim, você não vai ficar a vida inteira se trocando. Ela tem um procedimento lógico, ela tem os locais corretos de serem aplicados. E ela segue etapas específicas. Continuando nossa aula de algoritmo, eu peguei uma anotação de um livro chamado Algoritmos, Teoria e Prática, do Clifford Steen. O que ele fala? Ele traz a seguinte interpretação: um algoritmo é qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída. Portanto, um algoritmo é uma sequência de passos que transforma uma entrada em uma saída. Isso daqui é uma notação sobre algoritmos na computação. Então, até aqui a gente viu que algoritmos é uma sequência de passos ou uma sequência de etapas finita, que segue uma ordem lógica, que tem etapas específicas. Então, é uma coisa após a outra, numa sequência lógica. E aqui ele traz para o conceito de computação a mesma coisa. Ele diz que um algoritmo é qualquer procedimento computacional bem definido que toma algum valor ou conjunto de valores como entrada e produz algum valor ou conjunto de valores como saída. Portanto, o algoritmo é uma sequência de passos que transformam uma entrada em uma saída. Ele resolve problemas, pega situações em entrada, processa essas informações e transforma em um resultado. É assim que trabalha um algoritmo na computação. E a gente pode perceber que nós temos algoritmos em nossos cotidianos. Se você parar para pensar, você vai ver que diversas coisas você executa em etapas. Então, agora que a gente definiu esse conceito teórico, pensa no seu dia a dia. Ele está repleto de algoritmos. Nosso cérebro trabalha de forma a realizar tarefas em forma de algoritmos. Como, por exemplo, atravessar uma rua, fazer um bolo, fazer uma ligação. Note que todas essas tarefas, para o seu objetivo final, são realizados passos, sequências. Você não vai atravessar uma rua sem antes olhar para os lados. Você não vai fazer um bolo colocando primeiro os ingredientes sem misturar no forno. Você não vai fazer uma ligação sem antes pegar o seu telefone. Então, tem sequências lógicas para resolver essas tarefas do nosso cotidiano. Vamos pegar o exemplo de atravessar a rua. Note o seguinte: para atravessar essa rua, primeiro
eu preciso caminhar até o meio-fio. E aqui eu coloquei numa notação de algoritmo mais próxima de um pseudocódigo. A gente vai ver o que é pseudocódigo em nossas próximas aulas. Então note, caminhar até o meio-fio é a primeira etapa do nosso algoritmo atravessar a rua. A segunda etapa é olhar para a direita. A outra é olhar para a esquerda. Se não estiver vindo o carro, note que a partir das minhas informações, eu vou tomar uma decisão. Se não estiver vindo o carro, atravessar a rua. Se não, esperar para atravessar e retorne ao passo 3. Olha, ele tem uma repetição, ó, retorne ao passo 3. Enquanto eu não satisfazer a minha situação da 5, eu preciso retornar ao passo 3. E até então, o fim do nosso algoritmo. Ele tem um começo, tem uma sequência lógica e tem um fim. Se eu te perguntasse o seu objetivo final, como você descreveria atravessar a rua? Fala assim, Helder, isso é muito fácil, é só eu chegar na calçada, olhar para os dois lados e atravessar a rua. Você viu como que você fez isso em etapas sucintas? Nosso cérebro ele toma etapas sucintas, ele faz essa otimização. Mas na programação eu não consigo otimizar tanto o nosso algoritmo. Eu preciso definir bem as etapas para que ele não tenha nenhum erro, um bug que a gente chama. Os algoritmos eles possuem algumas características. Quais são essas características? Ele pode ter repetição. Veja que no exemplo anterior, ele tinha uma repetição que, se não estivesse vindo o carro, eu atravessaria. Mas caso tivesse vindo o carro, eu teria que voltar ao passo 3 até que a situação do passo 5 fosse satisfeita. Então, se ficasse vindo o carro lá por 1 hora, por exemplo, eu não iria conseguir atravessar essa rua. Eu ia ficar esperando até que não houvesse carro e atravessaria. Então, isso é uma estrutura de repetição. Então, as características do algoritmo, ele pode ter repetição. Ele pode tomar decisão. Aqui nesse exemplo, a gente tomou uma decisão que, se não estivesse vindo o carro, eu atravessaria. É uma decisão. Isso é uma estrutura de decisão. A gente pode representar também por fluxogramas. Mais para frente nos nossos slides, a gente vai ver como são representados os algoritmos por fluxogramas. É uma forma gráfica da gente entender melhor. Então vamos estudar um pouquinho a primeira característica, a de poder ter repetição. Então a gente pode ter repetição no algoritmo, como a gente já percebeu, e ele pode repetir x vezes. Ele pode repetir x vezes, ou seja, ele pode ter uma quantidade de repetições. Então ele pode repetir durante 30 vezes, ele pode repetir durante 40 vezes. Imagine você caminhando por uma escada. Uma hora você vai chegar ao seu objetivo final, que é subir a escada ou descer a escada. Só que para isso você precisa repetir passos. Precisa repetir os seus passos. Então você vai dar 50 passos até que você desça ou suba essa escada. Então ele tem uma repetição de x vezes. Ou repetir até que uma condição seja satisfeita. O nosso exemplo anterior estava programado para ter uma condição. Ou seja, ficaria repetindo os passos até que não tivesse vindo mais carros. Então, eu faço essa condição de repetir até que tal situação seja satisfeita. Aqui está um fluxograma que vai representar bem essa repetição. Aqui eu tenho o início de assinatura de documentos. Após isso, ele vai receber os documentos. Recebendo os documentos, ele vai analisar se precisa assinar. Se precisa assinar, então ele vai para assinar. Ele volta para a decisão. Ainda tem documento para assinar? Não. Então passa para frente, fim do algoritmo. Mas se precisa assinar, envia, assina, reenvia. Precisa assinar? Então manda de novo e reenvia. Ele fica nesse passo até que a condição de não ter mais documentos para assinar passe para frente. A segunda característica é de poder tomar decisão. Há uma análise de determinado passo. Então, quando eu estou fazendo um algoritmo, ele precisa analisar um passo, ele precisa tomar uma decisão. Então, dependendo do resultado dessa análise, o algoritmo pode executar uma ou outra sequência, finalizar o algoritmo ou repetir passos até que seja satisfeita essa decisão. Então, vamos dar uma olhada aqui em nosso fluxograma. Veja bem que eu falei para vocês
que na estrutura de decisão ele pode dar um resultado ou ele pode executar uma ou outra sequência. Então eu posso ter mais de uma sequência de algoritmos dentro de um algoritmo inicial. Vamos para o exemplo. Vamos pegar o exemplo de análise de notas. Então a gente recebe as notas. Se a nota for maior ou igual a 6, esse símbolo aqui em matemática de maior ou igual, tá? Na programação, se você pegar em alguns livros de matemática, você vai ver que fica um tracinho embaixo desse maior, mas na programação eu preciso fazer desta forma. Então note que a nota maior ou igual a 6. Se sim, passou, então envia o resultado. Se não, reprovou. Então ele envia aqui, ó, se eu tenho um resultado sim, passou, ele envia um resultado. Se não, ele envia também um resultado. Note que para as duas locais que ele tomar a decisão, ele vai apresentar um resultado, porém, resultados diferentes dependendo da nota que tiver no passo anterior. Então, dependendo dessa nota, ele analisa, faz um teste e a partir desse teste, ele toma a decisão de vir para esse lado ou para este outro lado. Aqui a gente tem uma estrutura de repetição de algoritmos. Então, a gente vai ter uma análise, a gente vai receber essa análise, aqui vai pegar esta análise e vai ver se essa condição satisfaz a minha decisão, o meu teste lógico, o meu teste. Aqui ele vai testar. Se esse teste dar verdadeiro, então vai para o sim, então ele vai executar passo 1, passo 2 ou passo 3 e fim. Se esse teste der falso e por não, então ele vai executar este passo, este passo e este passo. Note que dependendo da decisão, ele faz passos diferentes no algoritmo. E a última e terceira característica do algoritmo, ela pode ser representada por fluxograma. Fluxograma é uma maneira gráfica de se representar um algoritmo. Ele facilita a compreensão e deixa mais visual um processo. O fluxograma tem o objetivo de facilitar a construção e interpretação de algoritmos. Então, quando você tiver um algoritmo muito complexo, recorra a fazer fluxogramas. Aqui tem alguns exemplos de elementos do fluxograma. Então, eu tenho o elemento do início, eu tenho o elemento de entrada de dados, onde você vai inserir dados nesse fluxograma. Tá? Eu tenho a saída de dados, é quando esse fluxograma vai pedir que você faça alguma coisa, ele vai te passar uma informação. Eu tenho o processo, que é quando o fluxograma está processando as etapas, sem ter necessariamente que pedir dados de entrada e sem ter que informar dados de saída. Ele pega essas informações, pega informações que tem no próprio algoritmo e processa. A partir desse processo, ele te dá um resultado, ou ele pega esse processo e joga numa decisão. E a partir dessa decisão, ele corre para um lado ou corre para o outro e apresenta o fim, a resolução do problema do algoritmo. Vamos pegar o problema de atravessar a rua e colocar nessa estrutura que eu mostrei para vocês. Note que temos o início, que é atravessar a rua. Então, o primeiro passo é caminhar até o meio-fio. Segundo passo, olhar para a direita. Terceiro passo, olhar para a esquerda. A carro, note que ele pegou todas essas informações. Agora ele vai analisar. A carro, sim. Espere o carro passar e retorne ao passo 2. Note que ele voltou aqui em cima. Ó. Aí voltou aqui em cima, eu faço de novo o meu algoritmo. Agora não é mais carro. Não há carro, atravessa a rua, terminou o algoritmo. Enquanto essa condição de não haver carro for satisfeita, ele vai ficar nessa etapa correndo até satisfazer isto e terminar o algoritmo. Viu como o fluxograma facilita a nossa compreensão, a nossa visualização? Então, não abuse de usar fluxograma para resolver os seus problemas de algoritmo. A programação trabalha exatamente igual ao que eu te passei. Ela precisa dessas informações. Ela precisa ter um início, ela precisa ter informações de entrada, ela precisa te passar informações que são as saídas, ela tem um processo que ela vai correr e ela tem decisões, ela tem repetições. Então, tudo que nós falamos aqui corre dentro de uma linguagem de programação mais formal. E a programação veio para suprir necessidades do dia a dia. Veio para automatizar, deixar automáticos os nossos processos que a gente faz no dia a dia. Tá? Então, com o fluxograma, eu consigo visualizar muito melhor os meus algoritmos. Agora, eu tenho um exercício e um desafio para você. Construa um algoritmo que resolva o seguinte problema.
calcular a média de um aluno e dizer se ele passou ou reprovou. Faça isso escrevendo passo a passo, como eu fiz neste slide aqui, ó. Primeiro o início, atravessar a rua, depois caminhar até o meio-fio, olhar para a direita, olhar para a esquerda. Se não estiver vindo carro, atravessar a rua, se não, esperar para atravessar e retorne ao passo 3. Fim. Viu que eu coloquei passinho por passinho, eu não coloquei olhar para os dois lados. Isso é muito genérico. Não, primeiro você vira a cabeça para o lado direito, depois você vira para o lado esquerdo, ou vice-versa, vira primeiro para o lado esquerdo, depois vira para o direito. Você não vira para a sua cabeça para os dois lados ao mesmo tempo. Você primeiro executa um passo, depois executa o outro. É essa essência que eu quero que você comece a pensar. Transforme o seu cérebro para pensar desta forma, passo a passo, tá? E depois eu quero que você faça em fluxograma com esses elementos e neste esquema. Eu vou deixar esse slide disponível aqui na descrição do vídeo para você poder baixar, tá bom? Então faça esse exercício, ó. Construa um algoritmo que resolva o seguinte problema: calcular a média de um aluno e dizer se ele passou ou reprovou. Bom, a nossa aula sobre o algoritmo é essa. Eu espero que você tenha visto que o algoritmo é muito mais presente em nosso cotidiano do que você imagina e que sua mente comece agora a pensar como um programador. Até mais e acompanhe as próximas aulas. Tchau, tchau!